Da tribuna do Senado, o senador Luiz Carlos Reins levou aos colegas os apelos da população contra a tirania do ministro Alexandre de Moraes e mostrou que o Senado vem se mantendo de costas para as demandas legítimas do povo. O senador relatou que diariamente recebe pedidos de cidadãos que cobram o reequilíbrio democrático ora perdido por decisões que estão à margem da legislação brasileira e da nossa Constituição. O senador Reins explicou: o ministro Alexandre de Moraes extrapolou todas as barreiras institucionais e legais, uma afronta aos mais basilares direitos das liberdades individuais. Sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase 2 anos, sem que o assunto seja ao menos discutido nesta casa. O resultado é uma escalada de atos abusivos que chega até mesmo à aplicação de censura prévia, algo inconcebível no regime democrático de direito. A República clama por coerência. Luiz Carlos Reins lembrou que cabe ao Senado Federal processar e julgar ministros de cortes superiores e mostrou as consequências da omissão da casa. A inação desta casa tem encorajado este ministro que, não encontrando obstáculo ao seu ímpeto abusivo, segue praticando atos flagrantemente inconstitucionais. Os desmandos do senhor Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente. O senador mostrou que, sem freios e contrapesos, os excessos vêm se expandindo continuamente. Reins disse: à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem praticado uma série de atos que promovem a censura de ideias, fatos e interpretações deles em evidente violação do artigo 220 da nossa Constituição, que proíbe terminantemente toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Essas ações ferem de morte a liberdade de expressão, pilar essencial da dignidade humana, expressamente reconhecida como direito individual fundamental pela Carta Magna, nos termos de seu artigo 5º, inciso 4. Reins pediu que o presidente do Senado pare de engavetar tudo que se refere a ministros de cortes superiores e disse: ajude-nos a recompor a imagem desta casa perante os milhares de brasileiros que seguem escrevendo em busca de respostas e nos acusando de omissão. É preciso parar e ouvir as multidões que, ao longo dos últimos anos, foram às ruas e mostraram sua contrariedade com as decisões do STF. Alguém aqui consegue negar que houve excessos judiciais no caso do deputado preso em duvidoso flagrante? Alguém aqui consegue negar que presenciamos atos de censura? Isso não é mais do que suficiente para que seja colocado em pauta o pedido de impeachment? Não podemos admitir que um único homem, empossado em cargo público, promova a submissão dos poderes à sua santa vontade. O senador concluiu: o Senado Federal, diante da gravidade dos atos praticados por esse ministro, não pode permanecer inerte sob pena de tornar-se cúmplice dos abusos cometidos. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Veneziano, colegas senadoras, senadores, volto hoje a essa tribuna representando milhares de pessoas que me escrevem diariamente nos meus WhatsApp. Cobram o reequilíbrio democrático ora perdido por decisões que estão à margem da legislação brasileira e da nossa Constituição. O ministro Alexandre de Moraes extrapolou todas as barreiras institucionais e legais, uma afronta aos mais basilares direitos das liberdades individuais. Estou me somando aqui, fazendo coro, ao senador Lazier, que já se manifestou lá do meu estado, ao senador Portinho, do Rio de Janeiro, e ao senador Girão, que está ainda presente nesse ato aqui. Sentenças questionáveis estão sendo publicadas há quase 2 anos, sem que o assunto seja ao menos discutido nessa casa. O resultado é uma escalada de atos abusivos que chega até mesmo à aplicação de censura prévia, algo inconcebível no regime democrático de direito. A República clama por coerência. Por todas as atuais sentenças conturbadas, também manifestou contrariedade de forma eloquente sobre atos de censura ocorridos em 2018. Vejamos. Não há permissivo constitucional para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre os efeitos que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. Aqui não é só exercício de futurologia, como é também, talvez mais grave, um excesso de paternalismo de querer o poder público, por essa ilegítima intervenção, escolher o que o eleitor pode ouvir, ver e o que pode ou não ter acesso. Esta foi a posição do ministro Alexandre de Moraes há apenas 4 anos. Diante desse contexto, vamos falar de competência e dever. A Constituição Federal expressa de maneira inquestionável no seu artigo 52 a competência do Senado Federal em processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, não cabe, senhor presidente, não deliberar neste plenário os pedidos de impeachment protocolados há mais de 1 ano e meio. A inação dessa casa, senhoras senadores e senadores, tem encorajado este ministro que, não encontrando obstáculo ao seu ímpeto abusivo, segue praticando atos flagrantemente inconstitucionais. Os desmandos do senhor Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente. À frente do Tribunal Superior Eleitoral, tem praticado uma série de atos que promovem a censura de ideias, fatos e interpretações deles, que em evidente violação ao artigo 220 da nossa Constituição, que proíbe terminantemente toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Estas ações ferem de morte a liberdade de expressão, pilar essencial da dignidade humana, expressamente reconhecido como direito individual fundamental pela Carta Magna nos termos do seu artigo 5º, inciso 4º. É dever da presidência desta Casa promover transparência e fazer o uso dos freios e contrapesos para combater esses excessos. Nem mesmo a convocação de esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes foi incluída na pauta de discussões. Isto não é razoável, senhor presidente. Mais uma vez clamo para que seja inserido na pauta o pedido de impeachment desse ministro. Apresentei o requerimento que está na Secretaria-Geral da Mesa, propondo a análise da pensão número 9 do senador Girão, de 2021, que oferece representação contra o ministro Alexandre de Moraes e pede a abertura de processos para o seu impeachment. Esse requerimento precisa ser pautado. E acrescentamos mais itens que o senador Girão já havia incluído. Da mesma forma, peço que seja incluído na pauta e deliberado urgentemente o PDL 371/2022, de autoria do senador Lazier Martins, que suscita os efeitos da resolução da censura imposta pelo ministro. Presidente, nos ajude a recompor a imagem dessa casa perante os milhares de brasileiros que seguem escrevendo em busca de respostas e nos acusando de omissão. É preciso parar e ouvir as multidões que, ao longo dos últimos anos, foram às ruas e mostrou sua contrariedade com as decisões do STF.
Alguém aqui consegue negar que houve excessos judiciais no caso do deputado preso em duvidoso flagrante? Alguém aqui consegue negar que presenciamos atos de censura? Isso não é mais do que suficiente para que seja colocado em pauta o pedido de impeachment. Não podemos admitir que um único homem empossado em cargo público promova a submissão aos poderes e à vossa santa vontade. As instituições de Estado precisam agir de forma isenta, precisam aplicar a legislação vigente. Quem ocupa um cargo de ministro da Suprema Corte não pode fazer escolhas pessoais baseadas em entendimentos unilaterais. O Senado Federal, diante da gravidade dos atos praticados por esse ministro, não pode permanecer inerte, sob pena de tornar-se cúmplice dos abusos cometidos. Milhares de brasileiros seguem aguardando o equilíbrio institucional seja restabelecido. Milhares de brasileiros, senhor presidente, senhoras, senhores senadores, pedem justiça. Muito obrigado.